Olá, tudo bem? Chegamos hoje a Apocalipse capítulo 17. Vamos então proceder à leitura bíblica? Acompanhe comigo. A mulher montada na besta. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito: e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém. Senhor, aplique em nós a sua palavra e nos ajuda, Pai, nesse tempo, a refletirmos sobre Apocalipse 17. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, o capítulo 17 de Apocalipse é um dos textos mais simbólicos e densos do livro, focando no julgamento da grande prostituta e também da descrição da besta. Começamos então com a visão da mulher e da besta. Um dos 7 anjos que seguravam as taças leva João para o deserto. Lá ele vê uma mulher montada em uma besta vermelha, uma besta escarlate, que tem 7 cabeças e tem 10 chifres. A mulher, então, o que ela está vestida? Está vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, com pedras preciosas e pérolas. Ela segura um cálice de ouro cheio de abominações. Olha só, o nome em sua testa está escrito um nome de mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. E a embriaguez, João aqui nota que ela está embriagada, sabe com o quê? Com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Olha só que cena diabólica. Depois nós temos aqui a questão do mistério revelado. Diante do espanto de João, não é para menos, o anjo explica então para ele o significado dos símbolos. A besta, então, o anjo diz que ela era, agora não é e está para subir do abismo. Isso representa um poder que parece ressurgir.
Depois nós temos as 7 cabeças aqui que tem um duplo significado. Elas representam ali os 7 montes onde a mulher está sentada. E também 7 reis, dos quais ali ele fala que 5 caíram, um existe e o outro ainda virá. E os 10 chifres são também 10 reis que não receberam reino, mas receberão autoridade como reis, junto com a besta pelo tempo de 1 hora. E depois a gente vai ver aqui a guerra contra o Cordeiro, em que o texto afirma que esses reis têm um único propósito, qual seja entregar o seu poder e autoridade para a besta. Eles vão guerrear contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. É isso que fala a palavra. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são os chamados, os escolhidos e os fiéis, certo? Depois nós vamos ver aqui que há um destino para a prostituta, para a mulher. O anjo explica que as águas onde a mulher se senta são os povos, são as multidões, são as nações, são as línguas. E em uma reviravolta até irônica, a própria besta e os 10 chifres passarão a odiar a prostituta. Eles a deixarão devastada, nua, comerão a sua carne e a destruirão pelo fogo. Olha só que sentimento de autodestruição dentro de uma situação, aqui complicada, que já é complicada, ficou mais complicada ainda porque demonstra esse intuito autodestrutivo aqui do próprio mal. E quem efetivamente é essa mulher? Ela parece chamativa, mas qual é o fim dela? Será que é bondade? Claro que não. O fim dela é ruindade. A observação aqui faz todo sentido quando a gente olha para ela no aspecto visual, que ela está cercada então de luxo, de ouro, de pedras preciosas, mas na linguagem bíblica do Apocalipse, essa aparência maravilhosa, na verdade, sabe o que é? É uma sedução. Então, nesse sentido, o que acontece? Ela não se apresenta de uma maneira assim como algo horroroso, repulsivo, mas como alguém atraente, como alguém próspero, alguém poderoso. Efetivamente, para compreender então quem é essa mulher sobre a ótica da teologia prática, a gente precisa analisar ela em 3 camadas. Vamos lá começar pela primeira. Primeiro é o seguinte, que a identificação lá naqueles primeiros anos ali, os primeiros leitores ali de João, essa identificação tem muito a ver com Roma. Por quê? Quando ele fala ali dos 7 montes, 7 cabeças ali, são 7 montes onde a mulher está sentada, é porque Roma é historicamente conhecida como a cidade das 7 colunas. E a associação de Roma com essa questão das 7 colunas é um dos pilares da identidade histórica, geográfica e também teológica, como nós estamos analisando aqui. Por quê? Porque a cidade de Roma, ela nasceu numa região de planície, o Lácio, chamado de Lácio, marcada por pequenas elevações próximas ao rio Tibre. E segundo a tradição e a arqueologia, essas colunas, elas faziam o quê? Ofereciam uma vantagem estratégica. Era uma proteção contra as inundações e também uma posição defensiva privilegiada contra os ataques dos povos vizinhos. Também tinha ali o festival chamado Septimontium, que historicamente os romanos celebravam ali um festival, como eu já falei, que significava 7 montes, Septimontium. E essa celebração reforçava a identidade de Roma como uma unidade formada pela junção das comunidades que viviam nessas elevações. E aí a gente tem essa vinculação da questão geográfica, que é a chave mestra aqui para a gente poder fazer de uma forma, digamos assim, muito interpretativa em Apocalipse, quando ele vai falar ali no versículo 9, que as 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. João está usando aqui então uma referência geográfica que qualquer habitante do Império Romano do primeiro século identificaria imediatamente. Então isso era uma forma, digamos assim, de uma linguagem figurada, de uma linguagem cifrada, porque para os cristãos perseguidos, ali naquele momento, era claro que a Babilônia espiritual, ela estava operando através de uma estrutura pública, uma estrutura política ali de Roma. Então, continuando aqui, a gente vai verificar que naquela época, a Roma representava, a cidade de Roma, o Império Romano representava então o sistema que perseguia os cristãos. E vai falar que ela estava embriagada, essa mulher, com o sangue dos santos. Então, imagina, do sofrimento alheio, ela se embriagava e, inclusive, dominava também o comércio e a política mundial. Isso é para a gente perceber. Depois nós temos uma segunda camada que vai demonstrar
demonstrar que teologicamente a grande Babilônia representa, na verdade, a antítese do reino de Deus, o oposto. Enquanto a igreja é apresentada então como a noiva de Cristo, pura e fiel, a mulher do capítulo 17 representa o quê? A corrupção do poder, um sistema político e econômico que só se coloca acima da ética e da vontade de Deus, quer dizer, não tem nada a ver senão interesse, né? De interesse por interesse. E depois também a questão da autossuficiência. Essa mulher, diferente da noiva de Cristo, ela confia na sua riqueza, na sua aliança com as bestas, o poder coercitivo, o poder militar, para manter o controle, e também promove ali um engajamento distorcido. Por quê? Porque ela seduz os reis da terra. É o exemplo do poder usado para quê? Para opressão, para idolatria. Em vez de um serviço de justiça, em vez de um serviço altruísta, ela prefere que seja utilizada então para a opressão e para a idolatria. E uma terceira camada que a gente vai perceber a ruindade do fim dela, como a gente demonstra aqui, né? O próprio sistema que ela representa, que essa mulher, que essa prostituta representa, ele é autodestrutivo. Por quê? Porque o texto diz que a própria besta e os reis acabaram por atacá-la. Isso traz uma lição bem forte para a gente. Por quê? Porque alianças que são baseadas aí nessa situação de interesse, né, de uma vontade egoísta, interesses de poder e exploração, eles terminam, sabe do quê? Em traição e em ruína. Então, o que é isso? Por que o fim é ruindade? Porque ela representa tudo que é temporário e é construído aí sobre o alicerce da injustiça, sobre o frágil alicerce da injustiça. Para quem defende, então, uma ética global e a paz, essa mulher, ela simboliza o que para a gente? Simboliza o sistema de exploração que ignora o sofrimento dos humildes para manter o seu bel prazer, para manter o luxo. E o fim dela, o que é? É o julgamento de Deus sobre a arrogância humana. É o lembrete de que a verdadeira autoridade, ela não vem da púrpura ou do ouro que carrega, mas sim do cordeiro que vence pelo sacrifício e pela fidelidade. Mas é preciso ter um pouco de cuidado aqui, por quê? Porque aparecem duas mulheres distintas que são opostas uma da outra. E a gente pode aqui compará-las aqui para a gente perceber situações. Então veja só, aqui no capítulo 17, quando nós falamos aqui de mulher e de prostituta, está se referindo à mesma figura. Então aqui Apocalipse 17 é tanto uma quanto a outra. João vê uma mulher montada na besta, a gente está vendo ali no versículo 3. Depois o que acontece? O anjo a identifica de imediato ali como a grande prostituta. Então confirmando isso que é a mesma figura. Depois o que ela está representando? Representa a sedução, a corrupção, o sistema mundial aí, a Babilônia, que se opõe a Deus. Mas ali, embora em Apocalipse 17 elas sejam a mesma pessoa, a mulher e a prostituta, o livro de Apocalipse como um todo apresenta um contraste entre duas mulheres diferentes. Não sei se você conseguiu captar isso, mas é o seguinte, lá no capítulo 12 que nós já lemos, a gente tem a mulher de Apocalipse 12 e depois temos aqui a mulher de Apocalipse 17, que é essa mulher, essa prostituta. Então, no 12, a mulher é a noiva, é o povo de Deus, está representando isso. Ela é revestida de sol, tem a lua debaixo dos seus pés, e aqui na questão da prostituta, ela está vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e com joias. Depois, o habitat da mulher de Apocalipse 12 é que ela foi perseguida no deserto, mas foi protegida por Deus. E aqui na mulher do Apocalipse 17, ela está montada na besta, dominando as nações. Aqui a mulher de Apocalipse 12, né, que é a noiva, o povo de Deus, sofre as dores do parto para dar à luz quem? O Messias. E aqui a mulher, ela se embriaga com o sangue dos santos. O destino da noiva, né, da mulher de Apocalipse 12, é a Nova Jerusalém, é a fidelidade. E aqui o destino da mulher de Apocalipse 17, que nós estamos lendo, é a destruição pelo fogo, ou seja, o julgamento. Então você toma aí cuidado, mas mulher e prostituta, aqui do capítulo 17, é tudo de mal.
Já a mulher do Apocalipse do 12 é tudo de bom. De qualquer maneira, não sei se você percebeu uma certa semelhança nessa questão da besta escarlate, né, ou da besta vermelha, que tem ali 7 cabeças e 10 chifres. Não seria o dragão essa besta? Veja só, o dragão que nós vimos lá atrás, né? Essa é uma confusão muito comum e até compreensível, porque os símbolos são propositadamente parecidos para mostrar que eles bebem da mesma fonte maligna. Mas aqui no texto de Apocalipse, o que a gente tem? O dragão e a besta são figuras distintas, embora eles trabalhem juntos. Então, para facilitar essa visualização, vamos pegar aqui a seguinte. A gente tem uma trindade do mal, né? A gente sabe que tem ali, aqui a trindade divina é Pai, Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Então, nesse sentido, a gente tem Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo, a gente tem uma trindade divina. Já aqui, o inimigo, como deseja, né, se imitar e ficar aí parecido, ele cria uma trindade do mal que começa ali também no Apocalipse 12, que nós já falamos, a questão do dragão vermelho, que ele é identificado explicitamente ali como a antiga serpente, o diabo, o Satanás, que é o nome dele, está mencionado lá em Apocalipse 12. A aparência que é que ele também tem 7 cabeças e 10 chifres, mas as coroas que ele tem, os diademas, estão sobre suas cabeças. E aí o que acontece? Ele é a fonte original do poder, é ele quem persegue a mulher, é ele quem persegue a mulher, representando aqui a igreja, o povo de Deus, e o próprio filho dela. E depois a gente tem uma segunda figura da trindade, que é a besta que sai do mar, que está lá em Apocalipse 13, Apocalipse 17. Então ali a gente vai ver o quê? Que essa é a besta, né? Que a gente está mencionando agora, e ela recebe seu poder, recebe o seu trono ali, e a grande autoridade do dragão que é conferida a ela no Apocalipse 13, versículo 2. A aparência é que ela também tem 7 cabeças e 10 chifres, mas as coroas dela estão sobre os seus chifres, não estão sobre suas cabeças, né? Então, nesse sentido, o que acontece? Se o dragão é o mentor espiritual, é o maligno ali por trás das câmeras, né? Por trás das cenas, a besta, então, ela é a manifestação política terrena desse poder. Ele é o sistema, é o império ou o líder que executa a vontade do dragão num mundo que é visível. E por que existe essa semelhança? Essa semelhança física de 7 cabeças e 10 chifres, só mudando ali a questão das coroas, serve para mostrar a identidade de propósito. É como se a besta usasse a farda do seu mestre mau. O dragão é o poder espiritual da maldade. E a besta, o que é? É o braço armado ali para frente, político, porque a grande prostituta Babilônia tenta montar e tenta controlar através desse braço armado e político. E aí a gente percebe que o dragão, ele representa a rebelião contra Deus. Enquanto que a besta representa quando essa rebelião ela se torna institucionalizada. Quando tem, por exemplo, governos opressores, estruturas ideológicas que exigem adoração e reverência e sistemas que atropelam a ética cristã. É o que você está vivendo agora na atualidade? Será que isso não é uma jesuicidência? Então, fica para refletir. A mulher está montada na besta e o que sugere então por um tempo que a religião está sendo corrompida, o poder político ali caminham juntos em uma simbiose perigosa até que o sistema, a besta então se volta contra a própria religião que a apoiou. E aí a gente percebe que aqui nesse capítulo 17 que a gente está analisando, a mulher então é apenas o substantivo usado para descrever aquilo que João está vendo, aquela dificuldade que a prostituta e a sua característica moral, espiritual, deturpada. E aí a gente percebe que na linguagem profética bíblica, que é muito comum em profetas ali que a gente vê no Antigo Testamento, como Ezequiel e como Oséias, a prostituição simbolizava o quê? A idolatria e a infidelidade a Deus e em troca de favores políticos e de riquezas. Você está vendo como existe essa jesuicidência aí?
De qualquer maneira, o que acontece é o seguinte, a distinção que a gente tem aqui é vital, porque ela mostra que o sistema babilônico, o sistema do mal, ele tenta fazer o quê? Mimetizar a verdadeira igreja, quer dizer, me enganar, oferecendo aí um brilho externo de poder e tal, mas que sem a ética e a fidelidade que caracterizam a verdadeira noiva do Cordeiro. Então tenta imitar, tenta trazer essa aparência de bondade através do luxo da mulher e a sua efetiva ruindade, na verdade, porque vai mostrar uma prostituição espiritual que ajuda a clarear porque esse fim que é preparado é tão drástico. E aí o capítulo enfatiza que, embora as potências mundiais pareçam estar no controle, Deus coloca no coração delas o desejo de realizar o propósito dele, até que as palavras divinas se cumpram. Olha só, a mulher é finalmente identificada como a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa entender que esse capítulo 17, ele se torna, então, um alerta contra a corrupção dos sistemas de poder que se opõem aos valores do reino de Deus e da ética cristã. Então, mantenha-se firme, nós não chegamos ainda ao final de Apocalipse, tem mais ainda algumas situações para serem vivenciadas aqui que nós estamos vendo hoje no capítulo 17, depois no capítulo 18 e 19, e as coisas vão melhorar, então fica com a gente que você vai aprender mais um pouquinho sobre Apocalipse. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma opinião, alguma crítica, você pode comentar aí com a gente, tá bom? Tenha uma ótima noite e é isso aí. Um abraço.